Oi, pessoal! Doroti, do NetWeaving para Negócios. Hoje nós estamos aqui no SofaCast recebendo Alexandre Abdala, um associado do NetWeaving que vai falar uma série de coisas muito legais, um viés de comunicação, um viés de treinamento que a empresa dele faz, e vocês vão ficar sabendo a expertise dele. Ale, obrigada por você ter aceito o meu Obrigado, convite. Dorô. Seja bem-vindo aqui no SofaCast. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Legal, show. Bom, primeiramente agradecer o convite, sensacional estar aqui no seu famoso sofá, falando para a galera aqui que está nos assistindo. Bom, falando do Alexandre Abdala, né? O pessoal me conhece mais como Abdala, mas calma que não é terrorista, homem-bomba. Eu sofro bullying, mas é muito forte, né? O nome ficou isso, né? No mercado, isso foi bom, até pela trajetória profissional. Até tem uma hashtag chamada Mulheres do Abdala, porque eu sempre trabalhei muito com mulheres e em casa é só mulherada. Né? Esposa, filha, mãe, tia e tal. Então tem uma hashtag que ficou. Bom, de um modo geral, Doro, a minha trajetória profissional comecei ali com 16 para 17 anos, né, trabalhando na área de tecnologia. Sempre falei para minha mãe que queria trabalhar na área de tecnologia, mas, por incrível que pareça, eu queria trabalhar como frentista. Na época, eu achava legal lá colocar gasolina, de carro de Fórmula 1, carro de controle remoto, né? Montava carro e tal, os autorama da vida. Eu falei, pô, mas eu queria trabalhar em posto. Naquela época era de criança, via tudo aquele cenário. Fui tentar ser jogador de futebol também, né? Pela minha altura e tal, na época. Meu pai foi jogou no São Paulo, não chegou a ser famoso, mas tem lá a foto dele no Morumbi e tal, etc. Chamava Labib Nef Abdala. E aí tentei ser jogador de futebol, não deu. Aí tentei trabalhar em postos, também não deu. Falei, comecei a montar computador, aí me apaixonei para a área de tecnologia e aí foi. Né? Comecei a trabalhar com sistemas operacionais na época, com montagem de computador e tal, e comecei nessa jornada e dando suporte em infraestrutura, redes, etc. E comecei a me especializar, fiz a faculdade, comecei a me especializar muito em infraestrutura no primeiro momento, e depois fui indo para uma frente mais de gestão, que eu sempre tive muito uma aptidão de liderança. Né? Então, time de futebol, time de vôlei, time de ping-pong, eu sempre tinha aquela competitividade de ser o melhor e ganhar. E se eu perdia, eu falei, cara, o que fez eu perder? Então eu sempre fazia essa autocrítica comigo mesmo e sempre fui muito competitivo, até extrapolar algumas coisas, mas a vida vai ensinando e a gente vai aprimorando. E aí nisso, saindo dessa parte mais técnica, né, eu fui para a frente de gestão, a frente de liderança, e aí começou um trabalho de uma liderança mais digital, né, vindo a questão das tecnologias, então gestão de projetos, escritórios de projetos, trabalhando em empresas multinacionais. Então cheguei a trabalhar na Bematec, cheguei a trabalhar numa empresa francesa que chama Atos Bull, já trabalhei na Globo, trabalhei na TOTUS, né, por Mas isso bastante tudo tempo. ligado à tecnologia. Tudo ligado à tecnologia. Então comecei com infraestrutura, redes, computadores, suporte, cabeamento, passava os cabos, tal, rede Wi-Fi. Tudo isso começou a fortalecer para eu começar a ter um padrão de qualidade no atendimento dessas tecnologias para as pessoas. Então, uma coisa é você montar um computador e quem vai usar, né, a pecinha que vai estar ali, o ser humano. Naquela época, obviamente, não se falava nem de IA, nada, né? Mas começava no boom de internet, questão de dados em nuvem, então começou todo naquele contexto. Feito isso, saí da parte técnica e comecei a ir para a frente de gestão que, por aptidão mesmo própria, começava a montar times, liderar pessoas, montar times de alta performance. Sempre foi uma aptidão muito fácil para mim. E, obviamente, atingindo alguns cargos de executivos que eu tinha que ser um pouco mais político, não era tudo que eu poderia fazer que dava certo. Então, nessas empresas, seja nacionais ou internacionais, eu comecei a passar muito nessas frentes de áreas. Então, eu trabalhei em áreas de produtos digitais, áreas de vendas, área jurídica, áreas de negócios em si, de concepção de produtos. Trabalhei no Banco Original, que foi o primeiro banco digital onde conheci Henrique Meirelles, Guga Stocco, que foram pessoas assim maravilhosas que me abriram a mente na questão de inovação, e a gente estava falando de banco digital que não se falava nada no Brasil até então. Fui para o Banco Central e eu nunca tinha trabalhado em banco, Doro.
Falei, nossa, nunca vou trabalhar em banco. Queimei a língua e trabalhei em banco. Trabalhei com gente com 20 anos de grandes instituições financeiras. E ali a gente estava para fazer uma disrupção que era abrir uma conta digital sem precisar ir na agência. Então fui para o Banco Central, imagina um menino ali de 28 a 30 anos, falou, não precisa de mais agência, a gente vai abrir pelo banco. Como abrir uma conta em banco? Você está louco? Aí a coisa começou. Então a forma de comunicar, a forma de negociar, a forma de se expressar, e tudo isso foi começando a ganhar corpo. Então, dentro dessa trajetória técnica para a parte de gestão, eu fui, de 2012, mais ou menos, eu fiz uma virada de chave indo para o que a gente chama de transformação ágil. Então, ou seja, a forma de trabalho muito tradicional, projetos tradicionais, que você tem início, meio e fim, trabalhando com squads, ou seja, times juntos em prol de um produto. Então, você tem uma especialização, eu tenho uma, o fulano tem outra, a gente se junta e começa a montar um produto ou serviço. E isso não era muito falado no Brasil até então. Lá fora, Estados Unidos, Europa, já era muito disseminado. Tanto que esses métodos eram muito de lá. Só que a gente estava numa fase, quando eu sempre trabalhei na parte de software, muito se desenvolvia e pouco era usado. Então, sistemas de RP naquela época, né? Gastava-se milhões e você tinha 70% das coisas ali desenvolvidas que ninguém usava. Porque não era atraente, não era usual, não funcionava. E aí, nisso, eu comecei a trazer um conceito, como que a gente consegue mudar esse cenário? Então, lá fora, começou já esse movimento, trouxe para o Brasil, então, em 2008, 2010 e 2012 eu comecei a entender e aplicar dentro das minhas ações de projetos. E aí eu comecei a ter uma área de oportunidade que é formatar times olhando o produto, unidades de negócio focado naquele específico jornada de cliente, jornada de experiência do usuário. E aí, com a digitalização, isso começou a ganhar corpo. E o grande boom foi quando eu fui para o banco original e um produto digital, e aí a coisa começou a andar. Mas até então, trabalhei com projetos, escritórios de PMO, no caso da Bematec, que era uma empresa de varejo, atendia grandes redes de alimentos, McDonald's, Subway, Big X Picanha, tal, alguns que já não existem mais, outros que já estão muito fortes, Ambev. Então ali eu comecei a lidar muito com o público também. Aquela coisa do varejo é muito forte na questão do público. E isso foi me dando casca para atingir níveis executivos de concepção de produto, de produtos digitais, de como você lançar novos produtos para o mercado, olhando a jornada da experiência do cliente, e principalmente 3 aspectos que eu levo até hoje. Pessoas, produtos e processos. Ou seja, pessoas, processos e produtos. Isso assim é um mantra que eu levo hoje. Inclusive tem um empresário americano chamado Marcos Lemonis, que é daquele seriado Sócio. Uhum. Tive o prazer de conhecê-lo em 2019, em Las Vegas. E ele comenta muito, qualquer tipo de transformação, qualquer ação que você vai fazer do empresário, da sua empresa ou a empresa onde você atua, você tem que se basear nesses 3 pilares. E nisso eu venho estudando e venho aplicando isso nas minhas ações, nas empresas no qual eu passei, e aí em 2023 eu acabei virando um empreendedor. Mas eu já tinha minha empresa aberta lá em 2014, na época da Copa aqui do Brasil, que começou com uma empresa de educação. Cara, treinando pessoas, dando palestras, fazendo workshops, porque eu disseminava esse conhecimento adquirido até então. Só que só treinamento ficava muito fechado. Falava, eu vou dar um treinamento aqui, só que esse treinamento ele não mudava o contexto de cultura da empresa. E aí eu comecei a aprender muito o conceito do Google, que é você dar um treinamento e você muda comportamento. E aí você executa isso para fazer acontecer. E aí esse foi um pulo do gato que eu trouxe para dentro da PPM Education, porque é pessoas, processos e gestão olhando a educação. Você pode ter a melhor tecnologia, mas tudo tem a ver com pessoas e educação. E aí, juntando isso, eu comecei a trazer minha experiência profissional para dentro do mundo empreendedor e atendendo tanto as empresas no qual eu já fui colaborador, hoje são os meus clientes, e atendendo o microempreendedor a entender de processos, governança, pessoas. Não sou especialista financeiro, mas eu aprendi muito até com o Guga Stocco, que é um grande especialista de inovação no Brasil, que você tem que manter a sua estrutura numa operação custo zero, uma margem mais reduzida possível. E nisso começou a ser um mantra muito forte que toda a operação, eu falo, cara, o que a gente pode reduzir aqui? O que a gente pode ser melhor aqui? O que a gente tem que automatizar? E agora, com a vinda da IA, legal, inteligência artificial, mas se você potencializar a IA numa estrutura totalmente desorganizada, não adianta.
Então aí eu comecei a me posicionar forte como um estrategista de agilidade, inovação e processos, né, ligado a pessoas. Então essa foi muito a minha trajetória profissional, com empresas nacionais e internacionais e depois o mundo empreendedor de 2023 para cá. Crescendo, eu falo que eu sou um pequeno gigante, né? Ou seja, crescendo degrau por degrau. E quando você vira empreendedor, é um negócio que vira uma página enorme, né? Porque você sai do mundo executivo e você tem que olhar de uma forma diferente. Completamente diferente. Você tem que se mostrar o seu valor, o que, que você faz. Às vezes você tá tão... Não basta ser bom. Não basta ser bom. Você tem que, obviamente, se apresentar de uma forma que, cara, o Abdala consegue gerar valor. Então eu vejo que hoje, no meu conceito profissional, hoje a minha marca pessoal é muito forte. E todo dia eu estou praticando isso. Porque às vezes o negócio está na ponta da língua, mas, cara, eu fui numa reunião e não consegui vender aquilo que eu faço. E qual é a linguagem que eu tenho que, naquele contexto, tenho que usar? Então, de um modo geral, foi isso, né? Mas sempre no mundo de tecnologia. E agora, muito no mundo empreendedor, atuando com esses 3 pilares. Você sabe, eu tive equipe de vendas há muitos anos, né? Muitos anos atrás, eu montei um time de vendas enorme dentro da Gillette. E a gente falava que a galinha bota um ovo e faz um escândalo do caramba e todo mundo fica sabendo fato. que ela botou ovo. Exato. O salmão coloca milhares de ovos, ninguém fica sabendo de nada. Então a gente tinha que ser galinha, entendeu? Exato. Então, e é isso que eu falo pro time até hoje. Se você faz uma coisa legal, todo mundo precisa ficar sabendo. Sim. A forma de como você se comunica, como que você expõe. E hoje, dentro dessa era digital que a gente vive, como que você coloca esse conteúdo de uma forma que atrai as pessoas, né? Porque hoje todo mundo joga conteúdo para todo lugar. E aí você tem conteúdos de qualidade e conteúdos de má qualidade. O que você quer ganhar de audiência, né? Não é o quanto de cliques você ganha, o quanto, mas o que você impacta as pessoas, falando, esse cara pode gerar valor para mim, esse tipo de serviço eu preciso, ou como que você pode me ajudar nessas frentes. Então, principalmente para mim que pequeno empreendedor, né? Então, é a forma de como você se vende em cima disso, é a marca. E o que eu sinto também é o micro e o pequeno, quando chega principalmente num grupo de network, ele chega perdidaço. Total. É impressionante. Ele não sabe nem o que ele está fazendo lá, porque ele já tem tanto problema para digerir no dia a dia, e aí ele encontra tanta informação, mas tanta informação, que ele não sabe por onde começar. Ali eu vejo que às vezes eles ficam perdidos. Tem gente que sai do NetWeaving com medo, porque é muita informação. Exato. Então, olha, a Cris outro dia, a Cris D'Angelo estava falando sobre NR1. Teve gente me ligando falando assim, eu sou pequeno, como é que eu vou implantar isso na minha empresa? Exatamente. É a mesma coisa da reforma tributária, eu sou pequeno, o que a reforma tributária vai me afetar? Então você tem que ter um mínimo de processo, um mínimo de governança. Qual é o seu contador? Como que você já está atento nisso? Então, as pessoas, eu falo que as pessoas não fazem o básico, o arroz e feijão. É isso mesmo. Se você fazer o arroz e feijão, e você vai crescer isso gradativamente, você consegue, de fato, se estruturar e se posicionar no mercado. O problema é que as pessoas querem ter um crescimento exponencial, só que quanto mais você cresce, o tombo vai ser maior. É isso mesmo. Então é o que eu falo, que você crescer degrau por degrau, fazendo arroz e feijão todo santo dia. Então é grau de excelência, grau de qualidade, como você se vende, como você se posiciona, porque muitas vezes as pessoas não se posicionam da forma correta, vai conforme a onda, isso é um cenário muito perigoso. Você tem que ter os seus valores, suas éticas, seu posicionamento, independente se você concorde ou não comigo, a gente pode divergir. Sim. Normal, ótimo, mas tem que existir uma convergência e um respeito. Então eu vejo muito isso no cenário de empreendedor. Agora, onde que eu aprendi isso? No ramo executivo. Né? Nas experiências de empresas nacionais e internacionais, você vai ganhando casca em cima disso. E aí quando você vai para um cenário empreendedor, o mundo muda, né, o cenário, mas a sua marca, o que você fez, o seu posicionamento no mercado é o que conta. E não precisa ter muitos clientes. Eu falo muito para a galera, não precisa ter muitos clientes. Eu posso ter poucos, mas que me dão uma reconhecência legal, que me dão uma credibilidade legal e que eu faço aquilo que eu gosto também. Mas é isso que eu falo o pessoal do NetWeaving. A gente não precisa, nós não precisamos ser muitos, porque, gente, a qualidade de contatos de referência que nós temos, Exato. pessoal,
Um grupo que tem 40 e... Quanto nós somos hoje? Acho que 48. Meu, nós fizemos mais de 2,5 milhões de negócios fechados o ano passado. Um grupo de 48 com micro e pequeno, nem pequenos, né? Não temos nem tantos pequenos empresários, nós temos mais microempresários mesmo. É o empreendedor que nós temos lá dentro do grupo. Faturar mais de 2,5 milhões de negócios fechados é muita coisa. Exato. Então, e assim, às vezes a turma entra lá dentro do NetWeaving, eu acho muito interessante. Ah, mas será que eu vou vender? Será que eu vou... Eu falei assim, gente, esse grupo é muito mais do que vender. Vocês são excelentes. Vocês, para estarem aqui dentro, vocês passaram por um crivo enorme. Vocês são excelentes, negócio vai aparecer. Isso, você fica despreocupado, porque negócio vai aparecer. Você é muito bom, então vai aparecer negócio. Você tem que entender que isso daqui é um grupo de autoajuda empresarial. As informações que você vai ter acesso aqui dentro são informações que vão te ajudar empresarialmente de uma forma que você não faz nem ideia. Por exemplo, na reunião de segunda-feira, a informação que o Vladimir passou como advogado trabalhista, gente, aquelas gera um valor enorme. Exatamente. Foi uma consultoria que a maioria teve lá gratuitamente. Exatamente. Entendeu? Então, quantas informações que a gente tem acesso dentro de um grupo como o nosso, que a maioria não tem. E é isso que um grupo de network faz. Então, eu falo para todo mundo, você que está aí do outro lado da tela, que às vezes está perdido e o empresário é solitário, você que está nesse marasmo, né? Eu falo, eu não tenho o mesmo problema que o seu, né? Eu não estou no mesmo barco que você, mas eu estou na mesma tempestade que você, sim. Então, vem nos conhecer, venha participar de uma das nossas reuniões. A gente se reúne toda segunda-feira, 8 horas da noite, toda quinta-feira, às 7 da manhã, são células diferentes. A gente fez isso justamente para tentar abarcar o maior número de pessoas e empresas possíveis. Venha nos conhecer, vai ser um prazer te receber. E eu queria te fazer uma pergunta, o que você está achando? O que você está achando do NetWeaving? Olha, como eu recebi a informação do NetWeaving pela indicação, né, de um grande mentor seu, um amigo que também foi... É o meu mentor seu mesmo. Seu mentor, né? Muito querido. Conheci ele também em 2024, inclusive nossos filhos estudam na mesma escola, conversando ali na casa de um amigo nosso ali em comum, me conectei com ele rapidamente, ele começou a fazer uma mentoria comigo e me abriu muitas frentes que eu não estava enxergando. E aí nisso, comecei a alavancar e cheguei até o NetWeaving, né? E vou te falar, Doro, olhando grupos de networking, o NetWeaving tem muito dos seus pilares a questão de pessoas fundamental. Então, assim, em um mês e meio que eu estou dentro do NetWeaving, já networking, já conectando parcerias, entendendo o ecossistema, aprendendo, como você falou dentro das reuniões, assim, é um negócio natural, não é um negócio que você forçado ou que você está indo por nomes, né, por status. É todo mundo, como você comentou, tá todo mundo no mesmo aquário. Óbvio que cada um vai ter um olhar diferente, vai pular por um mar de oportunidades, ok, mas todo mundo se ajuda. É isso aí. Todo mundo troca conhecimento, todo mundo está no mesmo nível ali, por mais a sua empresa fatura tanto, a minha fatura tanto, ou você tem um grau de conhecimento assim, mas todo mundo está nivelado, no sentido de ajudar o próximo, de olhar o ser humano. Então a questão do NetWeaving, de olhar dos seus pilares como pessoa, é que me conectou e que eu tô aqui hoje falando contigo. Que eu acredito muito, né? Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores cenários, beleza. Mas se você não tiver uma pecinha ali que chama-se ser humano, nada funciona. Ah, a gente vai ser substituído para IA. Vai ter cenários que vai ter uma IA executando. Mas quem programa a IA? É isso aí. Quem governa a IA? Quem faz ela aprender? Somos nós. Então, esse fator humano é que o NetWeaving tem e que estou aqui com você hoje exatamente isso. Passo para a galera que está nos assistindo. Vem, porque é um negócio fantástico. Dá um prazer de estar na reunião de segunda-feira, dá um prazer de ir no Secreto Café, que quando eu conheci, eu falei, cara, entrei ali, eu falei, o que é isso? Quando eu olhei, eu falei, não é possível. Nós temos umas empresas muito 10, gente, do NetWeaving. Sabe aquela porta da espera? Eu falei, cara, o que é isso, né? Então, assim, já estou programando para fazer várias ações, como eu faço eventos e tal.
Como eu falei, é o simples bem feito. É isso aí. Se comprova. Faz o simples, faz o feijão com arroz, não precisa inovar, assim, fazer curso em Harvard, não precisa fazer nada. Faz um feijão com arroz que já dá muito certo. Então, É isso aí. esse é o NetWeave que na minha concepção, e que eu estou muito contente aqui de estar com vocês nessa jornada. Que bom. Fico feliz. E escuta, deixa teus contatos aqui para a turma. Boa. Bom, além das redes sociais, tenho ali o Instagram, o LinkedIn, que é meu carro-chefe, né? Olhando ali todo do Abdala que vocês quiserem conhecer, mas tem o meu contato, né? Meu celular. Posso falar o número aqui? Lógico, querido. 11 99988 0954. Tem o site da PP Education, ppmeducation.com.br. E as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, tá bom, né? Porque senão dá divórcio. Senão minha esposa, ela olha e fala, nossa, não tem 24 horas, eu sou muito ligado nisso e tal, mas agora também por mais que a gente vá empreendendo e tal, a gente tem que também conciliar empresa, família, né, prioridades. E vou te falar que, como eu falei, é um pequeno gigante, né? Crescendo aos pouquinhos e fazer o que mais gosta, né? E saber se vender também. Acho que a gente aprende a se vender. É isso né? mesmo. Eu não vou ser melhor que você e você não vai ser melhor que eu, mas se a gente juntando parcerias, etc., você acaba entregando um cenário de valor. Então eu prezo muito isso, né? A marca pessoal muito forte. E fica aí meus contatos e vai ser um prazer conectar com todos vocês e obrigado aqui pelo espaço também. Nossa, eu que agradeço a tua presença aqui. Eu espero de coração que vocês aproveitem, né, esse SofaCast, porque foi muita informação. A empresa do Alê entrou no NetWeaving e é como todos os associados, foi escolhida a dedo. E a gente assim, tem o maior prazer mesmo em ter o pessoal, todos os nossos associados aqui dentro do SofaCast, aqui dentro do NetWeaving, para que vocês conheçam também. E eu reitero aqui o convite, gente. Venham nos conhecer, a gente se reúne online todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, todas as quintas, às 7 horas da manhã, e vai ser um imenso prazer ter vocês junto com a gente, tá bom? Alê, obrigada de coração, você, Dorô. querido, até a mais próxima. uma vez. Valeu. E até. Tchau, gente. Um abraço.